Olha aí, pessoal, muito interessante essa análise aqui. O pessoal do Poder 360 aqui colocou, falando a respeito do Fundeb, que é aquele Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Ou seja, tem-se um caráter ali de aumento salarial e tudo mais, só que a ideia é melhorar a qualidade da educação no Brasil, né? Pelo menos a ideia afirmada e compreendida de forma geral pela população e tudo mais. E o que acontece? Desses estados aí, todos recebem mais, alguns tiveram aumento nos gastos com o Fundeb, outros não. E dos 17 estados que tiveram alta de despesas em 2023 na comparação com 2022 do Fundeb, 13 tiveram uma piora na educação ali do pessoal mais ou menos na idade do ensino médio e teve piora também na educação básica, ou seja, gastaram mais dinheiro para ter um resultado pior, um resultado mais fraco. Olha que coisa interessante, que para mim é uma demonstração clara do grande problema da chamada educação pública, que nada mais é do que a educação estatal. Ela é um grande ralo de recursos. Cada vez mais se coloca dinheiro nisso sem ter resultados práticos. A nota do Brasil no PISA é terrível, patética. O resultado que a gente vê nas provas de maneira geral, o nível de conhecimento de pessoas aí, até mesmo no ensino superior, é lamentável. Enfim, a população brasileira sabe cada vez menos, aprende cada vez menos e paga cada vez mais a educação estatal, que não é pública, não é gratuita, nada disso, e gasta cada vez mais dinheiro para bancar isso, agora com as regras então novas do Lula aí, restauradas de antes, é claro, não exatamente novas, mas que expandem os gastos com educação de forma descontrolada, a coisa fica mais evidente. Mas vamos olhar esses números, ver qual é a proporção aí de deterioração da educação brasileira, mesmo com mais recursos disponíveis. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é a situação aqui, né, dos gastos? Você tem um mapa aqui do Brasil. O grau de escolarização aqui de adolescentes, pessoal da idade do ensino médio, geralmente de 15 a 17 anos. E aqui os gastos com o Fundeb, ou seja, o quanto que cada estado desses aqui gastou com esse fundo, né, que em tese, aumentando os gastos, né, esse pessoal laranja aqui, era de se esperar que houvesse uma melhora na qualidade aqui da educação, mas isso não se reflete, né? Pelo contrário, você pode ver que vários estados aqui que estão com essa cor vermelha de piora da qualidade da escolarização, do grau de escolarização, do percentual de alunos ali que frequentam a escola, isso aqui piorou, né? Olha só, todo o Centro-Oeste, por exemplo, todo o Centro-Oeste teve um aumento das despesas com o Fundeb, e aqui, né, você pode ver que houve uma piora em todos os índices, né? Tocantins também, aqui nessa parte do Nordeste, vários estados aqui nordestinos tiveram uma piora também, sendo que, olha só, compare, por exemplo, aqui Maranhão, Bahia, Pernambuco, São Paulo, né? Estados que tiveram queda nos gastos com o Fundeb e melhoraram os números. Olha que coisa curiosa, né? E você pode ver aqui que o Rio de Janeiro se tornou o campeão em matéria de variação de gastos, ou seja, está gastando percentualmente mais do que qualquer outro estado brasileiro, um aumento de 15% em apenas um ano, mais de 2 bilhões de reais a mais gastos, e a questão aqui da evasão escolar, aqui é o percentual de alunos fora da escola, piorou, gastou 2 bilhões de reais a mais naquele ano de 2023, para ter 0,1%, 0,1 ponto percentual de alunos fora da escola a mais do que tinha antes. Um resultado bastante desapontador, sem dúvidas, né? E isso aqui se reflete em outros estados também, como Sergipe, né, que teve uma variação positiva aqui dos gastos, 200 milhões de reais a mais, e teve um grau de evasão escolar de 0,5 ponto percentual
a mais entre os alunos aqui de 15 a 17 anos. Realmente uma coisa assim bastante curiosa, né? Eu diria, né? Bastante emblemática. Lembrando que o Fundeb, ele faz parte da Constituição Federal, colocaram isso lá em 2020, né? Em plena época do Bolsonaro, olha que coisa, né? E aí o pessoal coloca também falam aqui que está no radar da revisão de gastos. Não está, né? Pode estar no radar da equipe econômica do Lula, de algumas pessoas, eu até acredito. Agora, falar que o governo Lula está trabalhando arduamente para colocar o Fundeb nisso aí, é uma grande inverdade. Agora, que os números desse fundão aqui da educação são decepcionantes, isso é um fato. Estão gastando cada vez mais dinheiro nisso aí, sem qualquer tipo de resultado prático, sem que isso se reverta em um resultado prático. E nós temos também os números aqui da educação básica, né, da pessoal ali de 6 a 14 anos de idade. Você pode ver aqui, então, né, novamente o Rio de Janeiro, aumentando os gastos e com uma piora nesse cenário, né? Aumentou os gastos com o Fundeb e tem uma evasão escolar maior. Isso aqui se aplica a vários estados aqui, ó. O Mato Grosso, Tocantins, o Piauí, né? Olha só a situação que eles estão. Rio Grande do Norte, enfim, vários estados que estão com a piora nos números da evasão escolar e que aumentaram os gastos com o Fundeb. Aqui você pode ver que no Rio de Janeiro, né, a gente já viu aquele número de 2 bilhões de reais, e aqui de aumento de gastos, e aqui houve uma piora de 0,3 pontos percentuais, que é uma coisa assim, bastante ruim para um gasto tão grande assim de recursos, né? Você pode ver que na educação básica, a maior parte das crianças realmente está na escola, né? Até 14 anos. Um ou outro estado aqui do norte, né? Acre e Roraima, que tem uma taxa de evasão escolar maior, mas tipicamente no Brasil está sempre abaixo aí de 1% ou na faixa de 1% de evasão escolar. No ensino médio isso tende a ser maior mesmo, alguns estados aqui, como por exemplo Amapá, a gente tem isso perto de 15% dos alunos entre 15 e 17 anos fora da escola, né? E é claro que isso aí cria um questionamento, né? Uma situação que a gente tem que levar em conta em matéria de gastos. Olha só, o Fundeb foi criado lá atrás, mas foi consolidado na Constituição aqui em 2020. Mas olha só o aumento desses gastos, né? Inclusive aqui durante o governo Bolsonaro houve um crescimento substancial, mas assim, de maneira geral, ele estava com valores, aqui tudo corrigido pela inflação, circulando na faixa de 50 bilhões de reais, e isso disparou completamente para perto de 70 bilhões de reais e se estabilizou ali, né? Nós temos até o presente momento, até outubro, na verdade, 60 bilhões de reais, que dá uma média de 6 bilhões por ano. É bem provável que, mantido esse padrão, nós passemos dos 70 bilhões de reais pela primeira vez, né? Então, tem algumas mudanças que estão sendo planejadas pelo governo Lula aqui, né? Para a questão da alocação dos valores do Fundeb e tudo mais. Só que a realidade é o seguinte, meu amigo, a gente sabe como é que essas coisas aqui funcionam. Essa grana existe, ela é direcionada pelo Ministério da Educação, chega nas secretarias estaduais, secretarias municipais, enfim, chega dinheiro disso em toda parte. A capilaridade desse recurso é real. O problema é o gasto disso, a forma como esse dinheiro é alocado, é empregado, que, sem dúvidas, como acontece com várias outras áreas, é uma coisa muito mal organizada. Na verdade, os incentivos são diversos, são invertidos. Você tem um gasto muito grande, por exemplo, com remuneração de profissionais. Dá aquele acréscimo salarial, né, aumentar ali o salário normal, ou dar algum tipo de bonificação no final do ano, enfim. Isso não necessariamente se reverte em uma melhor educação. Eu acredito que não, isso não vai melhorar o desempenho dos alunos, né? Paguei um salário maior para o professor, agora o aluno vai aprender mais. Não é assim que a coisa funciona, né? Achar que há uma correlação direta entre uma coisa e outra é uma grande de uma ingenuidade.
certamente tem muitas lacunas a serem preenchidas aí na educação estatal, muitas carências, mas ninguém liga para isso, né? É um incentivo perverso, conforme eu falei, que existe em menor grau ou não existe na educação privada, né? Até no homeschooling, formas descentralizadas de você promover a educação, porque aí você tem um real interesse no aprendizado do aluno e não em apresentar números para o governo, que é o que realmente importa. Eu já falei disso aqui no canal em oportunidades anteriores, de um esquema que estava acontecendo no Piauí ou no Maranhão, um desses dois estados aí, em que havia uma inflação de número de alunos frequentadores ali de educação do EJA, se eu não me engano, para conseguir mais recursos. É uma coisa simples, apresenta-se um número irrealista para conseguir mais verbas a partir daí, e eu acho que poucas notícias recentes refletem tão bem essa realidade quanto essa aqui. Estados gastando mais dinheiro e piorando a educação. É assim que o Estado funciona, nada diferente daquilo que a gente já esperava. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.